Então, fala galera, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre soluções e solubilidade, tá? A parte de cálculo de solubilidade vai ficar lá na parte de estequiometria, na parte de fisicoquímica. Hoje a gente vai aprender a parte teórica, tá bom? Então, gente, vamos lá. O que é uma solução? Solução são misturas homogêneas. Na química, a gente considera que soluções, elas são as misturas homogêneas. Então, é certo dizer assim, eu tenho uma solução aqui de água com álcool. É certo, porque água com álcool é uma mistura homogênea, logo é uma solução. Mas não seria tão correto dizer assim, eu tenho uma solução aqui de água com gasolina, eu tenho uma solução aqui de água com óleo, eu tenho uma solução de água com areia. Então veja, a solução, eu gosto de dizer que a solução ela depende do contexto que você está estudando. Se ele está falando no contexto de mistura, uma solução é sempre uma mistura homogênea. Mas se ele está falando no contexto de solubilidade, porque quando a gente vai estudar solubilidade, a gente aprende que existe solução saturada, solução insaturada e solução saturada com corpo de fundo. Então, a solução saturada com corpo de fundo ela já deixa de ser uma mistura homogênea, tá? Então, a depender do contexto, a gente vai aplicar os conceitos de soluções, tá, pessoal? Então, primeiro de tudo, uma solução é uma mistura homogênea. Então, toda solução homogênea, tanto seja sólida, seja líquida, seja gasosa, desde que ela seja homogênea, ela é uma solução. Desde que ela seja uma mistura homogênea, ela é uma solução. Mas a solução ela também vai ter outro conceito. Existe o conceito de cálculo para a solução, que a gente entende solução como uma mistura de soluto mais solvente. Então, aqui nessa imagem, eu mostro para vocês que o soluto mais solvente dá como resultado uma solução. Só que essa solução, aí agora a gente aplica um outro conceito, o conceito de solubilidade. E essa solução ela pode ter três tipos diferentes, quatro na verdade, que eu vou mostrar para vocês no final, um plus para vocês, tá? Então vamos lá. O que seria a solubilidade? A solubilidade é a máxima quantidade em que eu posso dissolver em água um soluto. Por exemplo, desculpa, então, por exemplo, um sal. Eu posso dissolver uma certa quantidade de sal em água. Por quê? Porque depois de um tempo o sal não dissolve mais. Então a gente sabe que, por exemplo, se você pegar aí um leite, por exemplo, for misturar um leite em pó na água, você vai perceber que o leite em pó, você começa a misturar, aí ele vai dissolvendo. Só que vai chegar uma parte que vai criar umas bolinhas de leite e ela vai para a superfície, né? Aquelas bolinhas de leite, elas começam a se formar a partir do momento em que a água não consegue mais dissolver aquela solução, aquele soluto. Aí o que é que a gente faz? A gente pega aquela água, esquenta um pouquinho, aí o leite dissolve melhor, né? Então aí, gente, nós fazemos solubilidade e soluções em casa. A gente só não pensa, né? Por exemplo, eu vou fazer um café. O café tá muito forte, tá muito forte. O que é que a gente faz? Coloca água. Ou seja, eu diminuo a concentração do meu café. Eu estou criando uma solução insaturada, que eu estou colocando muita água e pouco soluto. Ah, não, fiz um café, tá muito fraco. Vamos supor que eu estou fazendo um Nescafé, né? Aquele café solúvel. Tá muito fraco. Vou fazer o quê? Vou colocar mais pozinho de Nescafé ali dentro, deixando a minha solução mais concentrada, deixando a minha solução talvez com mais corpo de fundo. E aí eu crio uma solução, talvez uma solução saturada com corpo de fundo. Então, nós fazemos soluções em casa, a gente só não pensa nisso, tá? Então, a solução é a máxima quantidade de soluto que se pode dissolver em uma dada quantidade de água e uma temperatura. A gente coloca solvente, mas o solvente universal é a água, né? Todo mundo sabe. Gente, então eu posso ter três tipos de soluções em decorrência da sua solubilidade. Eu posso ter uma solução insaturada, uma solução saturada e uma solução saturada com corpo de fundo, tá? Ó, eu vou começar com a solução insaturada, mas vamos dar uma ideia aqui para vocês. Lá em cima, eu coloco uma constante de solubilidade para o sal de cozinha, o NaCl. Veja, se eu tiver 100 gramas de água, já que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, né? 1 grama por ml, então 100 gramas de água equivale a 100 ml. Então imagina, eu tenho 100 ml de água e eu posso dissolver no máximo 36 gramas de sal de cozinha. Ora, se eu pego um copinho de 100 ml e colocar 36 gramas de sal, eu vou dissolver por completo. Se eu colocar menos do que 36, vai dissolver? Vai. Tá menos, então o limite máximo é 36. Se tá menos, ele vai dissolver. Agora, se eu colocar mais de 36 gramas,
em 100 ml de água. Vai dissolver? Essa é a questão, né? Então, por isso que existem 3 tipos de soluções. Então, vamos começar pela solução saturada, pessoal. Como eu estou falando para vocês, se eu colocar a quantidade... Veja, eu coloquei ali uma substânciazinha rosa, né? Só perceba a coloração desse rosa que eu coloquei aqui para vocês. Porque, veja só, se eu colocar a quantidade de soluto igual o coeficiente de solubilidade, eu tenho uma solução saturada. O que quer dizer isso? Veja, se o coeficiente de solubilidade do sal é 36 gramas em 100, e eu colocar exatamente 36 gramas em 100, ela vai dissolver por completo, formando uma solução saturada. A solução saturada, então, é a solução em que o coeficiente de solubilidade é igual à massa que eu coloquei lá na água. Então, nesse caso aqui embaixo, ó, eu formei uma solução saturada. Preste atenção nessa coloração, só para a gente poder entender um detalhe. Ó, a próxima solução é uma solução insaturada. Veja, perceba que a coloração de uma para outra ela já modificou. Essa coloração aqui está bem mais clarinha. Por quê? Porque aqui eu coloquei menos soluto do que a capacidade máxima da solubilidade. É como se eu tivesse colocado, por exemplo, 20 gramas de sal. Então, se eu coloquei 20 gramas de sal, eu vou ter uma concentração menor. A minha solução vai estar mais fraca. Por isso que a coloração dela é menor. Tá? Então, veja. Uma solução insaturada ela é caracterizada quando eu tenho uma quantidade de soluto menor do que a capacidade máxima, não é, que a água ela vai receber. Então, nesse caso de sal, a máxima seria 36. Aqui eu coloquei 20, 10, qualquer valor menor que 36. Saturada eu coloquei 36, que é o valor máximo. Agora veja, quando é que ocorre a solução saturada com corpo de fundo? O corpo de fundo já está dizendo, vai ficar alguma coisa lá embaixo, né? Então, a solução saturada com corpo de fundo, ela vai acontecer quando eu colocar mais soluto do que a capacidade máxima da solubilidade. Então, vamos supor, eu coloquei aqui 50 gramas. Se eu coloquei 50 gramas de sal, olha o que vai acontecer. Vai dissolver? Vai. Ele vai dissolver até atingir a saturação. Vai dissolver até atingir 36 gramas. Depois que atingiu 36 gramas, ele para de dissolver. O corpo de fundo, que a gente chama também de precipitado, ele desce e fica lá no fundo do recipiente. Então veja que interessante. No exemplo que eu criei aqui, eu coloquei 50 gramas de sal. Vai dissolver? Vai, só que vai dissolver 36. Se dissolveu 36 para 50, sobra 14. O que é que vai acontecer com esses 14? Ele vai ficar no fundo do recipiente. Então, dissolvi 36 gramas e 14 gramas ficou como meu precipitado, como meu corpo de fundo. Ok, pessoal? Então, são essas 3 soluções que a gente precisa saber. Só que aí, ó, vou colocar só um detalhe para vocês. Ó, tem vestibular que gosta de trabalhar com esse tipo de solução. Solução supersaturada. Veja, a solução supersaturada não é que ela é errada, ela é certa. Mas é porque a solução supersaturada ela vai acontecer quando eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo e eu decido aumentar essa temperatura. Exemplo, vamos lá. Imagina que a gente vai fazer um macarrão. Normalmente, aqui, quando eu vou fazer o macarrão, eu coloco água, né? Eu coloco uma panela, coloco água, coloco sal, né? E depois coloco a panela no fogo, tá? Veja, logo que se você observar, logo que você coloca o sal na panela, a gente normalmente coloca uma quantidade maior. E o sal, ele não se dissolve todo. Ele vai para o fundo do recipiente. Então, ali eu formei uma solução saturada com corpo de fundo, tá? Só que a gente percebe o quê? Quando a gente coloca a panela no fogo e a panela começa a esquentar, eu vou modificando a temperatura. Aqui a temperatura era 20 graus, tá? Essa constante de solubilidade de 36 gramas é para 20 graus. Quando eu começo a aumentar a temperatura, aí 20, aí 30, 40, 50, até que a água chegue na temperatura de ebulição, quando você vai observar no fundo da panela, não tem mais sal, o sal sumiu. O que é que aconteceu com o sal? Ora, se eu estou aumentando a temperatura, eu aumento o meu coeficiente de solubilidade. Logo, o sal vai dissolver. Só que veja, o sal só dissolveu porque eu aumentei a temperatura.
Então, isso é que caracteriza uma solução supersaturada. A solução supersaturada ela vai ser caracterizada quando eu tiver, obviamente, mais soluto do que a minha capacidade máxima, né? Eu ter corpo de fundo e eu esquentar aquela solução, aquela água, para que aquela água consiga dissolver o que está ali no corpo de fundo. Então, o corpo de fundo ele deixa de aparecer e aí agora a minha solução ela vai ter outra temperatura e ela vai dissolver todo mundo. Só que tem uma característica interessante. A solução supersaturada, vamos dizer, eu tirei a panela do fogo, coloquei a panela à temperatura ambiente. O que é que acontece com esse corpo de fundo que estava dissolvido? Acontece um fenômeno interessante chamado de recristalização. Ele volta a ser sólido. Observe essa imagem aí. Ó, na imagem 1, eu não tinha sal, porque essa parece uma mistura homogênea, né? Parece uma solução saturada ou insaturada, não sei, porque a gente não sabe. Mas observa, aqui a gente tem 45 gramas de sal. Veja que interessante, mas não aparece nada. Só que era para estar aparecendo o corpo de fundo, né? Porque 45 gramas é maior do que a capacidade máxima. Só que aí, ó, eu deixei a temperatura ambiente. A solução da imagem 1 para a imagem 2 começou a esfriar. Quando começa a esfriar, ó, perceba que vai aparecendo aqui um sal que parece meio que um cristal. Por isso que a gente chama de recristalização. Olha como aparecem umas linhas, né? Porque o sal, ele estava deixando de ser dissolvido e ele está solidificando, ele está recristalizando, tá? Até que chega na imagem 3 a gente percebe uma grande quantidade de sal ali, deixando a minha solução mais uma vez saturada com corpo de fundo. Apesar de que o corpo de fundo está todo espalhado na minha solução, porque provavelmente essa solução foi agitada, né? Só que se a gente deixar essa solução paradinha, esse sal vai se depositar no fundo do recipiente. Tá, pessoal? Então, isso eu queria trazer para vocês sobre soluções. Espero que vocês tenham entendido. Soluções acaba aqui? Não, soluções tem cálculo, mas o cálculo a gente só vai ver lá em físico-química, tá bom? Valeu, beijo para vocês e até a próxima aula.